Tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização e repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui mais uma vez estamos nós, com a programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico e de mãos dadas com o cidadão. Olá, nosso querido telespectador, seja muito bem-vindo ao nosso Da Hora. Novamente estou aqui acompanhado com essa, gosto de brincar, né, que já virou até uma moda, essa bancada aqui, muito qualificada. E aí, Norton, o que é que você tem pra gente aí? Saúde ao nosso telespectador tão querido. O que a gente tem para falar é o que sempre a gente fala. Vamos colocar as notícias em circulação, vamos falar a verdade, que o povo se encarrega de quem ficar contra ela. E você, Aécio Holanda? Agradecer a todos, né, e dar um bom dia, né, um bom horário de almoço e dizer que o nosso compromisso é com a verdade, e a verdade incomoda. Com certeza. Olha, antes da gente iniciar aí com as nossas informações, lembrando, Norton me passou há pouquinho que hoje é o dia da pecuária, que é um setor realmente muito importante na nossa sociedade, né, Norton? E aí também do Dia dos Carecas. Parabéns, Norton! Você estava aqui brincando no off aqui, mas aí, é isso. O dia da pecuária, que é um setor muito importante aí para a nossa sociedade. A gente começa falando que na internet, vídeos abordando sobre a vitória de Capitão Wagner aqui em Fortaleza têm aparecido cada vez mais. Vamos conferir um trechinho. A gente teve um pequeno problema e já já a gente volta com o vídeo, mas claro que a gente pode comentar. Norton, eu estava cortando esse vídeo, esse telespectador fala que o Capitão Wagner venceu aqui em Fortaleza nessas eleições para o governo. É o Reginaldo, né? É o Reginaldo. É o Reginaldo que foi eleito, acho que foi eleito deputado. É, porta-jaca do capitão. Ele. Foi eleito deputado. E aí ele fala que o fortalezense realmente está com sentimento de por mudança e que projeta até uma... Noélio ia para deputado federal e o Reginaldo, que era vereador, né? Que era o sargento, o Reginaldo. Mas, ó, isso é, o interessante disso aí é que é aquela insistência, né? O Wagner ele praticamente está se lançando candidato a prefeito já daqui a 2 anos. Desde agora, né? Quer dizer, eles estão querendo dizer que se a eleição para prefeito fosse agora, é muito engraçado. É a né? famosa meia vitória, né? Não. Meia vitória é quase uma derrota. Se a eleição para prefeito fosse agora... um orgasmo interrompido. Se a eleição para prefeito fosse agora, ele teria sido eleito, né? Aí eu acho que no próximo eleição para prefeito eles vão dizer, se a eleição para governador fosse agora para prefeito, a gente viraria senador. Né? E por assim eles vão, nesse caminhar deles, assim, um dia eles chegam a presidente, né? O que ele falava que era mais, como é que ele falava, que era mais, que ele existia antes do Bolsonaro, né? Quando ele estava naquele período que ele estava negando, e agora está com a camisa da seleção brasileira. Não, né? Vale a pena salientar que a esposa dele, né, a Daiane do capitão, né, até os últimos segundos do final da partida, ela quase não entra como deputada eleita, né? Entrou no finalzinho. Final. Entrou no finalzinho. O que eu vejo assim aqui, o capitão pífia, né? Hoje é quase um Moroni, né? Com todo o respeito à figura do Moroni, mas assim, é quase um Moroni que a liderança dele já exauriu, né? E aí é preciso discutir um novo projeto aí para Fortaleza, nem que seja de oposição, né? E a chapa já está formada. Jorge Pirro para vereador. Vai ter que se nacionalizar, né? vai ter que se naturalizar brasileiro, né? Conseguir uma residência em Fortaleza, né? E ele vai ser candidato a vereador nessa chapa do Wagner para prefeito em 2024. Agora está perto, né? Essa eleição agora, quando terminar, né? Dia 30, estamos aqui há 15 dias, mais ou menos, né? Estamos há 15 dias, né? Isso, hoje é 15. Ela vai
vai determinar o humor, né? Ela muda a agenda política completamente, a questão das eleições, na questão dos municípios, ela entra na pauta, como a gente falou isso ontem, né? E vamos ver aí o que é que, se vamos ter mais política ou vamos ter mais essa baixaria de novo, se vamos ter planos mais executivos, se agora vão fazer alguma coisa que funcione, porque essa campanha foi mesmo que nada, né, cara? Foi uma coisa assim que eu acho que... O que é que restou da campanha, em termos assim, além das piadas, né? O Bardaville foi muito feliz naquele vídeo dele, que ele falou que era humoristas, piadas virando planos de governo e humoristas e palhaços virando candidatos, né? Foi isso que a gente viu durante toda a campanha. Exatamente. Todo respeito aos palhaços, né? Porque não, todo respeito, não, e sobretudo ao circo, né? Porque o circo não tem culpa, né? O circo, talento. O circo, na verdade, ele quer espelhar essa representação também maluca. São de uma boa vontade, né? Os palhaços têm uma boa vontade, trazem alegria, né? Bom humor. Mas imagina, os corações puros das crianças. O que é que restou dessa campanha para governador aqui do Ceará? O que é que a gente tem de saldo, assim, qual foi o rescaldo dela? O que é que sobrou? Acho que não ficou nada, né? O que é que tem? Só tivemos a eleição do primeiro turno, inesperada, ninguém estava, nem o próprio eleito estava acreditando nisso. Essa eleição no primeiro turno é ruim até para o desenho político da cidade, do estado, né? A acomodação das forças, essa coisa toda, né? Mas o que sobra aí é o Camilo como uma liderança, assim, meio que consolidada, né? Uma grande liderança do estado hoje consolidada. E um novo desenho da política ainda Como é que vai ficar o Camilo como senador, na tua visão? Como é que vai ficar o Camilo senador no governo Bolsonaro? Não, é assim, qualquer situação, qualquer eleição que der no Congresso, você vai ter uma base, né? Você vai ter uma base, você tem um Congresso aí, com todo respeito, com Marina, na Câmara, né, com Marina, com Luiz Helena, com uma série de pessoas também da esquerda e do campo democrático, assim, que se opõem ao projeto do Bolsonaro, né? E você tem aí também, mesmo que ganhe um governo Lula, você tem uma série de também senadores e deputados que se opõem a um projeto mais progressista, né? Então, cada vez está ficando senadores conservadores. Então você vai ter aí... Mas qual vai ser... O que é que tu acha? É ruim falar sobre hipótese, né? Mas assim, como é que vai ficar o Camilo no governo Bolsonaro? Bom, vai ser um senador. Sim, mas ele vai ser oposição. O que é que ele vai fazer lá? Não, é isso que eu estou lhe dizendo. Você tem hoje essa eleição ela aprofunda ainda mais a polaridade, né? Ela aprofunda ainda mais a polaridade. Qualquer um dos dois que ganharem, o Congresso que eu vejo aí é entrincheirado, né? É entrincheirado e a polaridade tende a continuar. Não sei se mas o que o Bolsonaro perdendo a eleição, ele continua aglutinando esses setores, ou se surge uma nova liderança, ou se o Lula perdendo a eleição, o PT vai continuar aglutinando esses setores, né? Mas de qualquer forma você tem o que perdeu, eu acho, você vai ter um grupo ali bastante polarizado para fazer esse debate, né? Por exemplo, o Bolsonaro, para tristeza, se o Bolsonaro perder a eleição, por exemplo, né? Eu vejo assim um cara como... Porque o Moro ele tem um projeto muito mais de direita, muito mais extremado nessa questão da direita do que o próprio Bolsonaro, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, como é que vai ficar o Bolsonaro sem mandato, como é que vai ficar essa questão, se essa extrema-direita vai surgir novas lideranças, né? Ou essa direita construída por Bolsonaro, vai surgir novas lideranças. Agora, dentro da esquerda, hoje, se o Lula perde a eleição, né? Você tem aí grandes senadores também da esquerda, tem o Camilo, tem o Randolph, tem outros senadores aí a Cátia Abreu, né? Tem uma galera... A Cátia perdeu, né? Perdeu? Perdeu. Desculpe, então. A Cátia perdeu. Foi. Foi. Não, o Congresso ficou majoritariamente... tanto que o que sempre foi uma péssima notícia. O Congresso é majoritariamente poder. O Congresso Nacional é majoritariamente poder, né? Você tem um governo semi-presidencialista, né?
que você tem um governo semipresidencialista que precisa do Congresso para governar. Então, é semipresidencialista ou semiparlamentarista, né? Então, assim, você... E sem possibilidade de ser dissolvido, que é o pior. Você, na pior das hipóteses, o governo que ganhar vai ter que, com o Pires no Congresso... Seria muito bom que tivéssemos, né? Aliás, ontem foi 13 anos da morte do Ulisses Guimarães, né? Que ele fez toda essa blindagem no Congresso e não deixou essa possibilidade de dissolver o Congresso. Todos os outros poderes podem sofrer controle externo. E imediato, né? Assim, de maneira imediata, menos o Congresso. O Congresso tem que ficar de 4 anos com voto direto, renova, não. Enquanto não tiver nesse sentido, fica lá complicado. E ele se blinda de maneira muito forte, né? Mas é porque também, assim, veja o caldo de cultura disso aí, né? O Ulisses, ele vem saindo de uma ditadura militar, onde o Congresso foi fechado, onde você teve decretos, onde o STF foi mudado da sua composição, mas exagerou, eu acho onde que, você teve decretos. O principal erro é isso. E foi a Constituição mais participativa também, né, Norte? Se você ver, é a Constituição mais participativa, onde o povo fazia emenda, onde tinha a sociedade civil participava da Constituição de forma legítima, né? Tem muita coisa ainda a ser... Mas vamos botar a notícia para girar, né? Bora. Olha, agora a gente tem uma operação, pode colocar na lauda 7, meu diretor, por favor, que é a Operação Fantasma. Antes desse vídeo do Queiroz do Povo, a gente vai falar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Policial do Fantasma na manhã desta sexta-feira, com o objetivo de aprofundar a investigação sobre um suposto esquema criminoso envolvendo aí a licitação com indícios de fraude e desvio de recursos públicos federais na contratação de médicos e enfermeiros lá no município de Redenção. Estão sendo cumpridos aí 11 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Redenção e Eusébio. Os investigados poderão responder pelo cometimento, em tese, dos crimes de corrupção ativa e passiva, com penas de até 36 anos de prisão. Antes da gente comentar, vamos ver esse vídeo do Queiroz do Povo, que é a lauda 3, por favor, que é justamente ele falando sobre essa operação. Por favor. Polícia Federal já deflagrou a Operação Policial do Fantasma. Na manhã desta sexta-feira, dia 14, o objetivo é aprofundar a investigação sobre o suposto esquema criminoso, com o objetivo de aprofundar a investigação, esquema criminoso envolvendo licitações e fraudes em desvio de recursos públicos e federais. Com indício da fraude, o desvio de recursos públicos e federais, contratação de médicos e enfermeiros pelo município de Redenção, Ceará. Aguardem os envolvidos, viu? Deputados, vereadores, prefeitos, a Polícia Federal vai te pegar. Polícia Federal vai te pegar. O caso é sério. Queiroz do Povo está divulgando, compartilhando e você sempre curtindo e deixando seu comentário. Queiroz do Povo, Fortaleza e Ceará, abandonado. Senhor Roberto Cláudio, que não devolveu 17 milhões. Cuidado, Polícia Federal pode voltar. Camilo, cadê os respiradores? Cuidado, Polícia Federal vai te pegar, viu? Se não devolver o dinheiro do povo, daqui, belíssimo trabalho da Polícia Federal, ela pode chegar aí para tomar aquele cafezinho e levar você para cadeia. Queiroz do Povo de olho em Fortaleza e Ceará, abandonado. A gente continua falando aí de operações da polícia, porque teve outra, a Operação Quebra-Ossos, deflagrada nessa manhã, que cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva em municípios do Piauí e do Maranhão. A distribuidora de medicamentos Ômega Hospitalar foi alvo da Operação Quebra-Ossos da Polícia Federal, deflagrada nesta sexta-feira em Teresina. Ela tem a finalidade de desarticular um grupo criminoso responsável por inserir dados falsos em sistemas do Sistema Unificado de Saúde do Ministério da Saúde para receber repasses federais decorrentes de emendas parlamentares. Serão cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária em municípios do Piauí e do Maranhão. Uma vez confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por inserção de dados falsos, fraude à licitação, superfaturamento contratual,
peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Realmente, Norton Aécio é uma brincadeira com o dinheiro público, né? Mais uma vez. Essa operação no Maranhão é sobre o orçamento secreto já, né? Não, é outra. Essa aí é no Piauí e no Maranhão. Que é nacional, é sobre já é verba do orçamento secreto. Então, assim, tem uma situação lá em que o cara é num município lá e que esses dois irmãos que foram presos, né? Foi de dentes, né? Que é uma de dente que a população tinha que... Cada pessoa do município tinha que ter perdido pelo menos 14 dentes da boca para poder dar a situação. E tem para poder dar a quantidade de dentes que foram empenhados lá com verba do orçamento secreto. E a outra é sobre radiografia no dedão, né? Aí dava o dobro da população, mais de uma vez que teria quebrado o dedão para poder colocar essas questões, né? É complicado, então, né? assim, é uma situação, assim, de malversação, né, do dinheiro público. É muito triste uma situação aqui dessa. no nosso estado, né, Norton? A gente tem um caso grande que está sendo investigado, que é lá em Aquiraz, não é isso? Também. Não, mas o mais engraçado é o seguinte, em Tauá, no Baixo Trici, como chama lá, chegou dinheiro para fazer essa parte de abastecimento d'água e está faltando água lá. E foi um dinheiro que veio também via orçamento secreto. Tem algumas coisas que eles vão ter que aprofundar, né? Essas coisas são muito ruins por conta desse período eleitoral, porque a gente fica nessa confusão, a gente não sabe qual é, né? Nós tivemos a Polícia Federal que estava em campo para investigar o cartel dos institutos de pesquisa. Vamos já falar também. E, né, foi uma coisa que foi rechaçada. E aí você vê toda uma operação que está muito forte, tendente para pegar o Ciro Nogueira. Nesse esquema aí, né? Eles estão falando muito isso lá na região do Piauí. Eles estão comentando bastante isso. Falando em Piauí, a gente tem um momento agora... aqui em Redenção parece que é uma questão de cooperativas, né? Isso, de saúde. De cooperativas de saúde ligadas lá. Aí tem no contratação Eusébio, de médicos e enfermeiros. No Eusébio e aqui na capital. E em Redenção. As informações são apenas essas informações que estão circulando. Isso. Não tem muito que... Porque ainda está em fase não há muitos detalhes, de investigação. Inclusive, a Prefeitura de Redenção fez uma nota de esclarecimento, né, que fez vários procedimentos médicos na época do Covid, né? Aquela nota de esclarecimento clássica, né, que todo mundo faz. A gente também tem que ter cuidado para não estar julgando assim, sim, claro. As coisas de forma assim bem assim, antes de a notícia que está circulando é que a operação... Está em investigação. Que a Polícia Federal foi. Né? Busca e apreensão. Lá, teve também, a Polícia Federal deu uma volta nesse final de semana também em vários lugares aí, bateu na casa de algumas pessoas Semana passada também a Polícia Federal esteve em São Gonçalo do Amarante. Foi tomar cafezinho em São Gonçalo do Amarante, em Caucaia também, né? E teve na casa de um figurão aqui da cidade. Foi uma coisa que movimentou bastante, assim, mas essas coisas, quando elas acontecem, elas correm em segredo de justiça, né? E é importante que continuem em segredo de justiça, porque essas informações elas não podem vazar, porque até para quem está sendo investigado sair apagando pistas e apagando... É uma coisa que tem que ser feita com muita tranquilidade. Quer dizer, uma tranquilidade com uma operação complicada, né? Com muita concentração, muito foco, né? E não podemos dar as pistas para que os caras saiam pulando, né? Parece que lá em São Gonçalo também o caso é sério, né? Porque você teve um cara que tem uma empresa de lixo, né? É a mesma figura que teve também em Quixadá, naquela época que teve aquele problema, né, com o prefeito. É uma figura meio problemática aí numa série de situações. Acho que a gente pode... Era o mesmo dono, era o mesmo cara que fazia o lixo em São Gonçalo. Aí ele saiu fazendo uma série de denúncias de compactadores, tem uns áudios aí que rola pela cidade inteira, né, dessas denúncias. Bom a gente... Até se tiver alguém de São Gonçalo que queira abordar isso de maneira mais profunda, mais técnica, né, e profissional, fazer uma denúncia mesmo formal. Aí disse que a Procap esteve lá na semana passada na Secretaria de Saúde, sobre lixo? Na Secretaria de Saúde, mas que lá tem duas questões. Tem essa questão do lixo,
dos compactadores lá, e tem a questão da Secretaria de Saúde lá, de verbas da saúde também. Essas cooperativas e essas terceirizações, elas são contra, né? Ricardo. Elas vão basicamente contra essa questão do funcionário público, que é uma coisa importante. Já invariavelmente são objetos de inchaço, né? Politicagem, empreguismo e uma série de outras questões que vão adornando Esse debate da terceirização também é importante dizer assim, que ele é fundamental, porque a terceirização também é importante porque ela dá uma dinâmica no serviço público, né? Assim, às vezes o serviço público hoje tem déficit de funcionários e essa questão da estabilidade, às vezes o funcionário com estabilidade, ele muitas vezes não corresponde à expectativa do bom atendimento do serviço público. Sim, sim. E a terceirização, ela vem para suprir isso aí, esse déficit na máquina pública. Então, assim, a gente também não deve satanizar a terceirização, não. Eu acho que a terceirização é importante. Se tudo for feito com transparência... Mas a gente tem que fazer as coisas com transparência. Todas as coisas forem feitas com transparência, a gente dá ok, não tem problema. Mas o principal é você ter... Que essa terceirização, ela não retire, né, a necessária valorização que você tem que ter nos setores que são essenciais. Segurança, né, educação, saúde, né, varrição de ruas, essas coisas todas. Isso pode ser até objeto disso, de você ter contratos, ter marcos e tal. E agora a gente vai dar um intervalo rapidinho. Na volta a gente vai falar muito de campanha presidencial, a gente tem alguns conteúdos aí. Como é que está sendo essa penúltima semana de campanha eleitoral dos presidenciáveis? Já a gente está de volta. Nosso Da Hora está de volta. E há pouco a gente estava falando de uma operação da Polícia Federal lá no Piauí, também no estado do Maranhão. E o prefeito de Teresina, o Dr. Pessoa, falou sobre confusões aí envolvendo o seu sobrenome. Nem sabe que porque tem o sobrenome Pessoa acha que é parente. Acha que é parente. Então, todos os Silvos são parentes daquele que se candidatou a governo do estado, não é. Os pessoas que estão aí, coincidente, alguns ser da região e tem o nome Pessoa, mas não é nem de quarta ou quinta parentesco. Pode entrar em qualquer segmento administrativo. Esses invejosos eu estou lixando para esses que não sabem nem a genealogia das famílias. E aí, Norton Aécio, o que é que vocês acharam dessa postura aí do atual prefeito? Será que ele é parente dos Pessoas do Ceará, hein? Cara, ele é muito engraçado, porque Piauí está com a Regina Souza, né, que foi senadora, que ficou engraçada, fez várias, parecido com a Lourdes Mello, né? Tem muitas aquelas coisas dela lá. Ela é a governadora do Piauí. E o prefeito da capital de Teresina é o doutor Pessoa. Esse cara que é um fenômeno político e que ninguém até hoje não explicou como é que ele ganhou a eleição. É um cara que fala completamente louco, né? Ele chama do doutor Pessoa, ele faz cirurgias, né? Mas ele começou a fazer uma faculdade que foi montada naquela época, chamava bovinocultura, que era para fazer suturas em animais, né? É como se ele fosse um cirurgião veterinário especializado em bois, né? Fazer cortes e tal. E nessa brincadeira ele faz uma série de cirurgias pequenas, né? E ele ficou conhecido na cidade como sendo um cara com essa coisa toda. E ele empregou a família toda o tempo. Aí tem o Pessoinha, o Pessoão. Pessoinha. Tem a família toda lá. Pessoinha, e ele falou aí, como é que ele falou? Que ninguém nem... Que não entende da genealogia da família. Tem pessoas com sobrenome Pessoa que estão usando do sobrenome dele para causar uma imagem circula ruim na internet aí, Norton, que uma caixa de ovo de codorna, né, lá no Piauí, aí nasceu as codornas lá por conta do sol e do calor, né? Tá. Será que são parentes do Pessoa aí também? Não, mas olha, o pessoal de Teresina é muito gente fina, eles são assim, eles estão mesmo envergonhados com o prefeito que eles têm. Ele tá dando uma queda. Ele estava apoiando o Bolsonaro no primeiro turno e agora vai apoiar o Lula. Agora voltou para apoiar o Lula, porque o negócio ficou lá.
O Lula ganhou com muita vantagem lá, ele fez o governador, fez o senador, quer dizer, eles estão indo, o PT está indo para 24 anos no poder no Piauí. É mais do que um ciclo, muito mais demorado, né? E o Ceará ficou também espelhado. A gente podia ter uma avançada assim, vamos para Pernambuco, vamos para a Bahia, né? Sabe? A Bahia, o PT está ganhando também, mas eles vão ter o governo, os governos estaduais estão de certa maneira, ruindo, né? Em Pernambuco está ruim, o governo estadual já não funciona mais. A questão é de renovação e o Ceará manteve essa pegada, né? A gente hoje está mais perto do Piauí do que propriamente de Pernambuco, entendeu? Dentro desse processo. Pernambuco, Piauí, Maranhão, né? E a gente está nisso aí. Aí ele fala desse jeito, né? Como o Ceará tem muito piauiense, os piauienses são muito gente boa, né? Eles são, eu acho que dos nordestinos eles são os mais assim, bacanas, os caras. Eu gosto muito deles, assim, eu sempre gostei muito do Piauí. E eles têm esse meio patinho feio, né? E é muito atribuído, dizem, né, que as piadas que o Chico Anísio fazia em relação ao Piauí, né? Mas se você for ver, eu acho que eles têm os humoristas deles são melhores que os nossos, hein? Não, peraí. Aí eu acho que não, tem lá, mas eles têm o Cláudio. Como que diz, não dá nem para sair. Tem o João Cláudio, que é muito bom, tem o Whindersson Nunes, que é um cara muito forte nessa história, né, também. E a gente, tanto que são parceiros, mas no final das contas eles sempre... O Ceará e Piauí, eles são um estado muito ligado, a gente tem terra, ainda tem um litígio ainda muito grande em relação a gente, cidades lá, né? São várias coisas que podem acontecer ainda nessa modificação, né? O Ceará perdeu uma Pode ser que esse clima não fique tão amistoso assim, né? Não, acho que E o pior é que o pessoal da Serra lá, né? Todos têm uma identidade com o Ceará, do serviço, né? Porque, querendo ou não, a nossa qualidade de serviço público é bem maior do que a deles, né? Então, assim, acaba que o pessoal tem toda uma identidade com o povo cearense lá e esse litígio é algo sério mesmo. Com certeza. E vamos mudar de assunto. Vai até ver como é que ficou, né? Depois passar na frente. A gente pode fazer uma matéria investigativa. Agora a gente vai falar, pessoal, do cenário político aí para a disputa presidencial, porque José Dirceu foi visto num evento de Lula essa semana e foi gravado por populares de oposição que o chamaram de bandido e foram repreendidos pela equipe do ex-político. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Olha, causando só porque chamam ele de bandido. Olha aqui. Que absurdo! Dá licença, por olha, favor. Dá licença, só. por favor. Ai, não licença, acredito. Não pode filmar? Não pode. Por que não pode? Por favor, dá licença. Pode filmar bandido? Respeita. Não pode? Filma seu candidato, por favor. Filma seu Infelizmente candidato. não tá por Filma seu perto. candidato, Olha por aqui, favor. bandido, filho de uma mãe, sem vergonha. Bandido, sem vergonha. Bandido. Ah, será? Será? Olha aqui. Vamos. Ai, gente, não sabe o que faz. Não vai perseguir. Meu carro tá ali, Então, lindinha, por dá favor, licença. para de perseguir. Quem perseguir você? Eu tô olhando pro bandido. Deixa eu ver o bandido. Tá protegendo o quê? Tira a mão. Não encosta em mim. Você tá encostando, né? Quem tá encostando, retardada? Meu Deus do céu. Olha aqui, bandido. Olha aqui. Nossa, podia perder o direito a voto. E aí, meus amigos, o que é que vocês acham tanto da postura aí da Popular quanto de José Dirceu estar novamente envolvido aí nessa campanha presidencial? José Dirceu estava sumido, né? Reapareceu aí, né? Alguma coisa deve estar acontecendo na campanha do Lula, porque o José Dirceu está andando na rua. Então não é uma coisa assim tão simples eu acho que assim. do não se controlar, né? Porque talvez a campanha do Lula não quisesse mostrar o Dirceu, assim. O Dirceu tá... Não, mas a gente sabe que o Dirceu está atuando, né? Atuando muito forte nos bastidores. Agora, o Dirceu estar na cena, ele aparecer na cena, é um fato novo. É uma coisa que eu acho que não estava dentro do script, isso aí, né? Agora, o Alckmin também passou por um vexame parecido na semana passada. Tentou lá em São Paulo reverter, né? Já brincaram com o Ciro, já brincaram com o Bolsonaro, já brincaram com tudo. Esses são os novos tempos de provocação. Você tem hoje
a imagem, ela não tem mais o monopólio da captação da imagem. Hoje qualquer celular capta uma imagem de muito boa qualidade. Inclusive pedimos para que os nossos telespectadores sempre nos enviem o que estiverem assistindo, o que estiverem vendo de errado, né? Aquela coisa da participação se faz com a União, né? Isso é fundamental, que a gente quer ativar bastante esse circuito de colaboração das mensagens. Agora, os políticos hoje têm que estar preparados para esse tipo de coisa, porque as pessoas ligam a câmera, metem a câmera no meio e vão começar, as cobranças vão ser cada vez maiores. Eles não estão mais aquela coisa assim, aquele secto, né? Imperial, agora, sabe? Que o cara passava... Não tirando a legitimidade do protesto da moça, mas eu acho que o José Dirceu até reagiu de uma forma contida. Quem não reagiu bem, acho que foi a equipe dele, né? Acho que não reagiu de uma forma muito preparada. Ele acelerou o passo. Ele acelerou o passo, porque não queria... Mas é o que vai restar. Não, mas essas são mas são assim, as o baixo novas nível realidades. da eleição hoje tá assim, o escracho tá terrível, né? Não, mas isso vai acontecer mais e mais e mais. Na eleição de 2018 aconteceu muito isso. Foi o tempo todo, era uma brincadeira o tempo todo essa brincadeira. Foi até um extremo, né? Que um dos candidatos levou uma facada. Chegou a levar uma facada. Mas assim, não, mas eu estou te falando de agressão, mas eu estou te falando de provocação, de você pegar no avião, teve várias e várias cenas dessa, né? Pessoas que sentavam ao lado do José Guimarães e começavam a atirar nele aqueles impropérios que nem juridicamente ele já resolveu. Eu vi vídeo na internet, na época que o Moro foi trabalhar nos Estados Unidos, de provavelmente apoiadores do governo do ex-presidente Lula, gravando na rua e rebatendo, né? Falando que essa coisa vai ser, uma coisa que as pessoas, quem estiver indo para o poder, quem estiver virando uma autoridade, né? Vai ter que que muitas vezes político aqui no cada Brasil. vez mais com isso. Quantas e quantas vezes o Ciro já não foi... Já flagraram o Ciro de todo jeito. Ele vai comer uma pizza, o pessoal pega no pé dele. Ele vai para ele está passando pela calçada, pegam no pé dele, aí atira, né? Aí, do mesmo jeito, todos os políticos vão ter que passar por isso. Quem está com essa questão, vai ter que entender isso, né? O nível de cobrança está chegando ao ponto da indignação e as pessoas estão cada vez mais ativas nesse sentido. Liga a câmera e faz a pergunta, e faz a cobrança em cima, né? Então, vão ter que se acostumar com isso. Essa realidade não tem como modificar, entende? Não vai pegar alguém para quebrar. Mas também tem... já teve cena de um cara que desembarcou aqui no aeroporto, cara, de Fortaleza, um deputado, que as pessoas xingaram ele com a câmera ligada, né? E começaram a xingar. O cara, ele fez uma votação, ele participou de uma votação, é um deputado federal, acho que não foi mais eleito. Agora sim. E o segurança dele, né? Deu um soco no nariz do cara que foi assim, a lá Mike Tyson, assim, o cara ficou todo penso, ficou grogue, levou uma lapada. Quer dizer, quem estiver filmando também... Foi o Aníbal, né? Essa cena aí foi o Aníbal. Acho que era. É o Aníbal. Daquela região norte. Né? Aí assim, mas também o problema dessa internet, assim, campo, sobretudo o Telegram, o WhatsApp. O WhatsApp, né? Essa coisa toda, você TikTok. tem fake news, assim, descaradas, né? Assim... A fake news é outra, né? Porque a fake news, às vezes, é uma opinião deturpada, uma opinião ideológica completamente deturpada. O cara começa a fazer uma série de loucuras, né? Tem a fake news deliberada, tem a fake news inconsciente, tem um cara que é o tiozão do WhatsApp, a tiazona do WhatsApp, ali pegando a coisa. Dessa semana, se o Lula foi no Complexo do Alemão, né? Aí usou um chapéu que é o símbolo do complexo, né? Mas aí fala que é cupicha. Aí cupicha, não sei... Oh, meu Deus, quando é que um bandido aí você querer ser chamado de cupicha, né? Aí sai um fake news assim, deliberado, ninguém entra ali naquela Mas ninguém é chamado de cupicha, né? Esse assunto a gente até ficou até na cara, né? Cupicha. Esse assunto a gente está evitando até falar dele, porque ele envolve outras questões, né, maiores. Ali é um fake news pesado. Mas só assim, que não tem nenhuma facção que tem aquelas siglas ali. Mas houve uma celebração, ali foi fechado um pacto. Não teve pacto. Vai tirar muito voto do Lula, tá? E não teve pacto nem nada. Eu acho assim, que o que a gente tem que... Para entender o Rio de Janeiro. Hoje as milícias, por exemplo, no Rio de Janeiro, elas dominam 2/3 da população
da população dominada, né, por milícias e por crime organizado, entendeu? Então, assim, o fato do Lula ir no Complexo do Alemão fazer política, fazer campanha, não fecha... É semelhante àquela outra coisa que o Bolsonaro foi na maçonaria e o pessoal da esquerda estava fazendo fake news dizendo que o Bolsonaro tinha feito pacto com o cão, quando na verdade ele foi uma sessão pública da maçonaria. Então são esses fake news que a gente que tem compromisso com a verdade, a gente tem que ser imparcial para dar a informação correta. Né? Eu acho Nem que... sempre a informação está na superfície, né? Com certeza. Quando ela aparece, mas ela tem uma semiótica, ela tem uma semiologia na própria imagem, né? Que ela explica muitas coisas que estão sendo feitas lá. Isso as pessoas observam e cada um delas... O que eu acho é que nem o Bolsonaro fez pacto com o cão, certo? E nem o Lula fez pacto com o crime organizado. É claro, então, só que você tem um baixo nível você tem um baixo nível da discussão e do debate eleitoral que faz com que as pessoas se foquem nessas questões e menos em propostas. Vou te dar só a informação essa, que é o seguinte, ó, naquele pé do morro, em cima ali, tinha 150 fuzis. Isso a gente vai continuar falando dessa campanha. Você viu, contou. Depois do intervalo, porque infelizmente nosso tempo está acabando desse bloco e já a gente está de volta. Nosso Da Hora tá de volta, intervalo rapidinho. A gente continua falando da campanha presidencial, porque num evento de campanha nessa semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, se eleito, vai colocar Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, na cadeia. Quero terminar, Renan, dizendo para você que o trabalho que você fez como relator da CPI é uma obra-prima que vai ficar para a história do Brasil, e é através daquele relatório que a gente vai colocar Pazuello na cadeia. E aí, gente, o que é que vocês acham dessa fala? É legítimo? Não, que ele pode dizer vai botar na cadeia, etc. Ele não pode, ele é o presidente. Não, mas o justamente, presidente, questão de direito não tem mesmo essa que eu tô força, perguntando. né? Ele é mais um bom dia a cavalo que o Lula está dando aí, né? Porque ele não tem essa força. Ele não é o poder judiciário, ele não é a Polícia Civil, vai ser um presidente, eventualmente, se ele vencer as eleições, né? Agora, não deixa de ser engraçado ele falando isso para o Renan Calheiros, que é um dos personagens da República que já era para estar sepultado, mas ele continua sendo quase como uma cascavel, né? Ele consegue, de eleição, ele consegue trocar a pele, né? Ele consegue trocar a pele, ele consegue se reinventar. Dessa vez, agora, ele seduziu até o Randolfo Rodrigues, né? Que ficou fã do... O pessoal chama da gazela saltitante, né? Que ele ficou com aquela coisa lá. E ele ficou se rondando, pedindo... falou pro Lula que era muito bom fazer uma campanha do lado do Renan. Mas calma aí. E o Renan disse assim... Não, como é que é? O Lula falou para ele, isso eu já sei há muito tempo, né? Ei, Norton, não vamos replicar, assim, piada de mau gosto de programa policial lá do Amazonas, né? Porque é o menino, né? É o assim, Siqueira, né? Foi profundamente homofóbico. Mas é que eu acho... a questão dele, não, tem né? homofóbico agora também. Tem a homofobia do Eduardo Leite, né? Que ele tá... O ex-ministro, gente, o Onyx Lorenzoni, que foi ex-ministro do Bolsonaro, que é candidato ao governo lá do Rio Grande do Sul, durante a sua campanha aí está sendo acusado de ter feito uma declaração de cunho homofóbico para atacar o seu adversário, justamente, que a gente vem falando aqui, o tucano Eduardo Leite. É rapidinho, vamos conferir. No primeiro turno, e tenho certeza que os gaúchos e as gaúchas entenderam que vão ter, se for da vontade de Deus, do povo gaúcho, um governador e uma primeira-dama de verdade, que são pessoas comuns, que têm uma missão de servir e transformar a vida dos gaúchos para melhor. Fica uma dúvida na cabeça das pessoas. Aí. Olha, ontem a gente teve um problema com um rapaz o Bill, né? O Fora Bill, né? Era o Fora Bill não, que é o Bora Bill, né? Agora virou Fora Bill. Inclusive, né? ele fez vídeo pedindo desculpas. Ele já fez um vídeo, podia exibir, né? Vamos exibir também para
Que é importante essas Com coisas que vai certeza. colocar. Aí você tem uma sequência dessas acusações, né, homofóbicas, né? Quer dizer, isso era muito claro que o Eduardo Leite ia jogar nesse sentido, né? Ele assumiu que era gay para a campanha presidencial, né? E logo no Rio Grande do Sul, que tem todo um histórico assim de um machismo muito forte, né, para se colocar na cena. Pois é porque essa questão de gênero, né, essa questão sexual devia não ser nem discutido na política assim, com essa tonalidade, até porque isso aí não é nem pauta de direita nem de esquerda, são pauta de valores humanos, de respeito, de empatia, de todas essas questões que são importantes, né? Para você ver, o Eduardo Leite, ele tem a opção sexual dele e ele na política é um cara conservador. Na política é um cara conservador, ele votou no Bolsonaro na eleição passada. Né? É um cara, assim, que do ponto de vista da política, é um cara conservador. Nos Estados Unidos você tem republicanos que têm uma opção sexual, né? E que isso aí não é colocado em pauta nas questões. E é uma postura baixa, né, do homem. Eu acho que dá... Não, mas veja, ele só falou ali que vai ter a primeira-dama. Né? Ele está sendo... Mas ele fala pessoas normais. Aí estão acusando ele quer dizer que quem tem uma opção sexual diferente é anormal. É complicado. Pode ser interpretado de forma complicada. Não, e foi, né? E foi usado. Não, mas não todo pode mundo ser sabia... interpretado, não. É claro, né? Vamos deixar claro para a gente não passar pano para ninguém. Né? Com certeza. É claro, o cara... Ele não deveria ter falado dessa história. Diferente, é uma coisa... é uma pessoa anormal, é um anormal assim, na sociedade. O cara, né? vai acumular o... Agora, quem rouba e pede desculpa depois, isso aí é normal. Quem foi que roubou? O Onyx, né? O Onyx roubou? Foi, quando ele teve aquele problema lá, que ele pediu desculpa, que o Sérgio Moro... Não, mas o rapazinho pediu desculpa, né? Não, ele usou um recurso, né? Isso é roubo. Ele usou um caixa 2, né? Naquela época. Caixa 2 é roubo. Ele meio que admitiu então, um caixa 2. Então quem rouba e pede desculpa é normal. Aí quem tem uma opção sexual diferente não é normal. Caixa 2, cara, é essa maluquice que tá aí. Não, mas não é assim, ó. Se você for prestar atenção, tipo assim, rachadinha, caixa 2, esse debate todo, rachadinha não é peculato. Tudo é roubo. Ela não é peculato. Ela não é peculato. É desvio de dinheiro público. Não é desvio de dinheiro público. Ela não é, porque ela está no âmbito ainda. A rachadinha, se eu uso do meu poder enquanto parlamentar ou qualquer coisa para... Não, mas é porque é o seguinte... Oprimir aquele funcionário, aquele assessor para ele me devolver o dinheiro, eu estou roubando. Não, mas... É pior. Não. O caixa 2, assim, se eu estou desviando, se eu não estou declarando um dinheiro que ninguém sabe o que é, muitas vezes é do crime organizado, das igrejas, né? É um dinheiro que não contabilizado... Né? Se eu estou fazendo isso é roubo. E falando em campanha, agora a gente vai ter outro intervalo, dessa vez um pouquinho mais longo, justamente para você acompanhar aí a propaganda eleitoral gratuita e obrigatória dos dois candidatos à presidência da República. Depois, claro, a gente está de volta para comentar tudo o que eles vão abordar durante o horário eleitoral. Já o Da Hora está de volta. Estamos de volta, você acompanhou aí o horário eleitoral, a gente também estava acompanhando daqui. E olha, o Luiz Gastão declarou aí o seu apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir. Olá, meus amigos. Mais uma vez eu estou aqui para agradecer os mais de 96.500 votos que vocês depositaram confiando na minha eleição para deputado federal. E hoje, com essa confiança que vocês me deram como deputado federal eleito, eu sei que a eleição do Ceará já está fina. Nós já escolhemos nosso governador, mas a eleição do Brasil ainda não. E nós precisamos agora estarmos juntos e elegermos aquele que mais tem feito pelo Brasil, aquele que ama o nosso povo, aquele que defende a livre iniciativa, defende a família e aquele que defende, acima de tudo, o povo brasileiro e o mais humilde. Eu estou falando do nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós conseguimos, durante todos esses anos, vencer pandemia,
vencer todos os obstáculos que se teve. E o Brasil é o país que mais cresce no mundo. Por isso, nós não podemos deixar que aqueles que outrora estiveram aqui prometendo e não cumprindo, trazendo promessas apenas no papel, como a nossa refinaria. Quem não lembra quantas vezes fizemos reuniões para discutir essa refinaria que nunca saiu do papel e nunca veio, apenas para iludir o nosso povo, apenas para iludir o cearense. Mas eu sei que hoje o Ceará e o Nordeste estão com o Bolsonaro e eu quero estar ao lado dele e ao lado de que peço a cada um de vocês, se junte a nós, no dia 30 de outubro, Bolsonaro mais uma vez. E aí, gente, o que falar desse apoio? O Gastão é uma jovem liderança, ele é muito consolidado no setor de comércio e serviços, né? É o líder nacional desse setor. E ele não é um apoio qualquer, né? Isso é uma coisa eu acho que a gente assim, sabe. que diferencia até assim porque o que, por exemplo, desculpa eu dizer, mas os vídeos que eu via de madrugada assim, traga o seu café, né, do nosso amigo Marcelo Mendes, que é uma pessoa querida, com o André Fernandes, o próprio capitão, é um vídeo que são pessoas que, se você olhar na prática, são desconectadas com a sociedade cearense, né? Olha, são desconectadas a ponto do Bolsonaro só ter 25% dos votos do Ceará. Então, assim, eu acho que essa ida do Gastão para esse processo, para esse apoio da campanha do Bolsonaro, ela traz aí um setor importante, que é o setor produtivo, né? E sem falar assim, que hoje o Gastão é o único cara do comércio, da indústria, líder, né, do comércio, da indústria e da agricultura, que foi eleito deputado federal no Ceará, né? É o vice-presidente nacional da CNC. Então, assim, é um apoio importante. CNC é Confederação Nacional do Comércio. Né? É um apoio importante, né? E um apoio que, como você muito diz, né, chancela esse mandato que o Gastão teve como deputado federal, chancela ele aí como uma das grandes lideranças empresariais do estado do Ceará. Eu acho que o Gastão passa a ser uma das pessoas, a figura mais importante. Aí, ele vai virar um polo de queira ou não queira, o PT queira ou Ferreira Gomes não queira e tal. Ele conseguiu, né, esses outsiders na política cearense. Ele vai muito forte nessa, né, para se consolidar como uma liderança estadual importante, né? É uma coisa extremamente interessante, que não é bom nunca ter um monopólio dessa. Você tem um novo polo de poder, nasce a partir do Gastão, né? Só te contar, ontem eu soube que o senador Flávio Bolsonaro ligou para vários empresários do estado de Ceará, empresários grandes, tá? Pessoas do agro, pessoas do comércio, pessoas de todos. Ele ligou para muita gente ontem. E as pessoas até brincavam, achando que era trote. Pensavam que estavam recebendo trote. Que ele falava, eu sou o Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro. Aí o pessoal dizia, eu também acho lindo essa coisa, eu adoro passar trote também. Esperando, pensando que era uma brincadeira. Mas ele se confirmava, falava, e a pessoa ficava sem entender se estava recebendo a ligação dele ou não estava recebendo a ligação dele. Isso é uma coisa, amanhã o Bolsonaro está aqui, né? Amanhã é sábado, né? Ele vai vai estar também no Agora vale a pena salientar assim, né, que o Gastão ele tem uma forte ligação com todos os setores aí da política cearense também, né? Apesar de ser um cara independente, ele tem um diálogo fácil com todos eles, transita com todo mundo, né? Então ele dá uma qualidade aí. Não, ele certamente, sem dúvida, essa campanha. Certamente ele vai tornar uma coisa bem mais objetiva, né? E vamos ver, porque o Bolsonaro ficou sem palanque aqui, ninguém apareceu. Aliás, tinham duas pessoas que poderiam ter feito um palanque bom para ele aqui, o Bardavil, o Marcelo Mendes, né? Mas o Wagner, que agora está vestindo a camisa da seleção brasileira, né?
preferiu trazer o Jorge Pirro para ser o Jorge Pirro, meu Deus do céu, não tem nada a ver com isso, né? Mas eu falo isso não, que eu só me lembro daquele vídeo lá do Michael Jackson. Se ele tivesse ainda aí, ponto, não era, cara? Não dá nada para soltar lá o que vídeo. era muito engraçado, cara. A gente botou aqui nessa semana. Tem que sair todo dia esse Foi uma das coisas mais ridículas que tem. Agora você imagina assim, ó, você tem um elenco de coisas. Jorge Pirro. Jorge Pirro, já pirou. Agora imagina assim, ó, você tem aí uma série de coisas do Bolsonaro que foram feitas aqui que simplesmente são ignoradas. Tá? Eu até guardei na memória uma que eu achei assim, eu decorei o nome do negócio, era Condomínio Residencial Dom Mauro Ramalho, que fica aquela comunidade do Alencar ali em Iguatu. Tá? Foram investidos 65 milhões do governo federal lá, levantaram 900 apartamentos e esses apartamentos foram entregues pela prefeitura da cidade. Ninguém sabia que era do governo federal a obra, né? Foi uma série de coisas assim que as pessoas não lembram. Por exemplo, teve uma disputa muito grande na travessia urbana de Tianguá, essa BR-222 aqui, que é essa duplicação, simplesmente em nenhum momento o Wagner aparece na campanha mostrando, né? Ele não mostrou essa quantidade de obras, apesar do Lula falar que não teve, né? Que não foi como Minha Casa Minha Vida, mas ele quase que negar assim, a Casa Verde e Amarela. Mas tivemos muitos aqui, né? Muita entrega de título de terra, teve muita entrega de título de terra, e a perenização de 2 rios, né? Mas assim, o Rio Cariúso, o Rio Salgado, perenizados, e um trecho importante do Rio Jaguaribe que leva até o Castanhão. Né? Ainda não está naquela quantidade, a vazão ainda não é ainda super esperada, mas já está existindo. Quer dizer, um cara que traz água para o Ceará e as pessoas simplesmente... Esse projeto aí é o Caminho das Águas do Ceará, que não, é até do antigo Império, mas o Caminho das Águas... Não tinha dinheiro. Certo? O Caminho estava trabalhando. E essa obra é 87% feito por outros governos, na mais verdade, uma parte feita pelo Temer. Não, olha, o trecho, a água chegou no Jati, e não tinha o engate do Caminho das Águas. Quem teve que fazer também foi o governo federal. O negócio era tão louco que a informação que se tem... da obra, né? Não, pela transposição da obra. Não. A transposição foi um gap que o governo federal tirou. É uma obra de a gente pode até governos, mostrar, né? A gente pode até... Eu vou até puxar, porque eu tenho muita coisa do interior de Pernambuco, mostrando como é que está a situação, como é que estava a situação do canal na época da transposição. Não foi bem isso que eles estão falando, não. O governo federal tirou, né, vamos dizer, para não dizer, a tropa, que eles estavam com 2.500 pessoas no canteiro de obra, não era brincadeira. O governo para matar isso antes do tempo. Né? A informação que o governo do estado de Ceará estava trabalhando era que esse canal, a transposição, só seria concluída em 2023. E ela foi antes do tempo, muito antes do tempo. E não tinha. Vamos combinar. Pronto. Por exemplo, eles tiraram um gap de vamos combinar que às vezes quilômetros. o governo federal se apropria muito, o atual governo se apropria muito de obras e de questões dos outros governos. Por exemplo, essa questão do PIX. Não tem como. O PIX, quem fez o. Não, o PIX é dele, pô. É do Temer. Não. É do Temer, tá lá. Não é do Temer, cara. É do Temer. Quem planta é o Roberto Campos. Quem planta é o Campos. Quem prevê isso o PIX contra a propaganda, Peralta. Não é contra a propaganda. É apenas que a gente tem que dar César o que é de César. Não, mas não é, mas eu tô te falando. Pois vamos passar. O povo já sabe, cara. O povo já. Isso aí que eles estão querendo fazer, querem negar a PIX, querem negar essa conclusão dessa obra que eles fizeram para cá, querem negar esse conjunto. Você quer negar que o Temer também fez a obra de São Francisco? Você está negando que o governo Temer também teve sua parte na construção da obra de São Francisco? Aí você quer negar que a obra de São Francisco foi uma bandeira do governo Lula, aí depois passou por Dilma. É antigo, isso é do Mário Andreasa. Eu sei, do Mário Andreasa, mas que foi colocado na prática com o próprio da ditadura militar, né? Com o próprio Ciro. A importância do Ciro como ministro para a obra. Também no debate. Entendeu? Tá? Então, assim, ele venceu. Nós temos que qualificar o debate, né? Assim, né? Quem ligou a torneira? Aí o cara faz todo o encanamento, aí o cabo, mas eu botei a torneira. Mas é isso que aí eu botei a torneira, eu trouxe água para o nordestino. Não, o encanamento não estava pronto. Cara, você precisa ver, ó, vários trechos de concreto quebrados.
o mato invadindo. Teve uma série de regiões, em alguns trechos agora que eles tiveram que refazer, porque o trecho não estava totalmente danificado. Eles remontaram toda essa parte concreta que se possa colocar. Foi um trabalho... Quantos por cento da obra? Que eles fizeram? Sim, bem mais do que esses 5% que eles estão falando aí. Quantos por cento? 6%. Vamos mudar de assunto, porque tem uma pauta muito pertinente aqui, que a gente vem... Mas a ideia era falar do Gastão. Só concluindo, né, para finalizar o bloco, né, o Gastão é um nome que chega na política cearense, vai chegar com muita força. Ele já foi candidato a prefeito de Fortaleza uma vez e ele acabou desistindo da campanha antes do tempo, saiu, né? Ele retira a candidatura. Qual é o ano lá? A eleição de 2012, prefeito? Né? Prefeito? Qual prefeito? 2008, que foi aquela eleição da reeleição da Luziane. Foi naquela candidatura 2008, lá, ele lançou uma ideia de... Ele tinha uma questão muito voltada para porque o Gastão é um visionário, né? Assim, ele foi o primeiro cara, por exemplo, a fazer essa questão do banco de alimentos, né? Que hoje é o Mesa Brasil e toda... Mesa Brasil, ele queria puxar naquela época, ele já queria puxar o Mesa. Que hoje é o programa, que foi um programa do SESC Nacional, né? Que foi iniciado com ele aqui no Ceará, né? Que era o Amigos do Prato, e depois virou Mesa Brasil e foi um programa de alimentos aí que hoje é muito consolidado no estado inteiro. Vamos ver se o Gastão consegue dar uma oxigenada boa nessa política do estado do Ceará, para a gente sair dessa hegemonia que estava inútil. Se o Gastão fosse petista, a negada endeusava ele igual o Betinho, viu? Porque foi muita coisa que ele fez aí. Pois é, mas para a gente sair também dessa coisa, ó. Se não for PT, é Ferreira Gomes, se não for Ferreira Gomes, vai ser Bolsonaro. Ele é um polo novo que surge, ele não é um bolsonarista, vamos dizer assim, nesse sentido, mas ele é um cara que vai militar bem nessa área que do Ceará a gente sabe sempre tem muito voto. Olha, Norton, a gente aqui tem debatido muito esse assunto, que é aquele assunto dos institutos de pesquisa. Sim. E é muito importante a gente falar A gente tem pouco mais de 5, 6 minutos aqui ainda de programa, porque a Polícia Federal vai investigar a atuação dos institutos de pesquisa nesse período eleitoral. Vamos conferir. A Polícia Federal informou que vai instaurar um inquérito policial para apurar a atuação dos institutos de pesquisa de opinião pública. O procedimento administrativo para investigar se empresas do setor atuaram irregularmente vai ser conduzido pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência da PF no Distrito Federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, declarou a jornalistas que a investigação vai buscar esclarecer se houve manipulação dos resultados das pesquisas que apontavam que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, liderava por ampla diferença a disputa presidencial. E a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, se manifestou por meio de nota. Abre aspas. A ABEP vê com indignação a instauração de tais procedimentos, uma vez que o trabalho dos nossos associados é realizado com valores e princípios éticos que pautam nossa conduta empresarial e profissional. A iniciativa de instaurar esse tipo de investigação durante o período da campanha do segundo turno, ocasião em que as empresas estão realizando o seu trabalho, demonstra mais uma clara tentativa de impedir a atividade de pesquisa científica. Fecha aspas. Ainda segundo a entidade, as pesquisas de intenção de voto são diagnósticos, não projeções dos resultados apurados nas urnas. Mas Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se mostrou contra os órgãos que estão à frente da investigação e barrou. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, proibiu a condução das investigações dos institutos de pesquisa de opinião por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e do Ministério da Justiça por meio da Polícia Federal. Em despacho realizado nesta quinta, Moraes disse que as tentativas de abertura de inquéritos foram assodadas e buscam satisfazer a vontade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.
Vamos lembrar que hoje é o mais dia aí de 3 minutos, então vamos lembrar que hoje é o dia rapidinho. dos carecas, né? Então o careca botou mesmo sem pra lascar pena na as turma bandas. aí, né? Agora não pode um negócio desse, porque veja bem, o CAD avalia essas questões, tá? De cartel. Formação de cartel impede essa questão de cartel. Tudo bem que você pode dizer assim, a Justiça Eleitoral deveria cuidar disso, mas o Moraes já tinha falado antes que essa questão dos institutos de pesquisa não era do TSE. Só dando um parênteses. Ele não ia se meter nesse assunto, que os próprios institutos teriam que se explicar. Só dando em um relação a parênteses. isso. Assim. Os erros foram absurdos, né? A gente está com especial 21 estados, né? na ponta e vai ser bom, ele vai sair exatamente no momento que as pesquisas vão esquentar, que na próxima semana a gente vai ter um jogo de pesquisa muito pesado, né? Agora, essa coisa ele não pode acontecer. Quer dizer, a própria Polícia Federal já entrou com o Ministério da Justiça pediu, né? Pediu para que fosse apurado. O CAD pediu que fosse apurado. E aí ele entra e não pode, quer dizer, em princípio, enrola todo o nosso ordenamento jurídico. Rapidinho, desculpa, tem que ser as considerações finais agora. Consideração final. Não, pode falar sobre o caso. Em princípio, o Alexandre de Moraes, ele age de acordo com a consciência dele e com o que ele vem dando em outras sentenças. Ele é um cara a favor da liberdade de expressão e dessa questão democrática. Então, assim, você proibir... Tem que ser a legalidade. Você proibir... É o ato legal aí. Não, do ponto de vista legal, ele age de acordo com as sentenças que ele vem dando aí durante a carreira dele. Mas ele tem que ser até a legalidade. Hoje é que esses institutos de pesquisa... Ele está rasgando o ordenamento jurídico nacional. Não, ele não está rasgando. A mesma coisa que eu estou lhe dizendo. Moro, né? É isso que eu estou lhe dizendo, ele não está rasgando o ordenamento jurídico, ele está agindo de acordo com aquilo que o Ministério da Justiça pediu, o CAD pediu. Com outras sentenças que ele já vem colocando. Você tinha... Esse assunto vai... outro momento, né? Agora, segunda-feira a gente começa a nossa edição falando na próxima disso. semana vai ser uma loucura em termos de números, dados e cruzamentos e tal. As cartas já estão lançadas, os nomes estão vendo, o Ceará... Bom, agora o Bolsonaro parece que vai ter um palanque aqui, botado pelo Gastão, né? E vamos ver o Gastão, André Fernandes, o Carmelo, né? Acho que o Marcelo Mendes também está nessa, né? Pois segunda-feira a gente abre a nossa edição falando justamente sobre esse assunto, a gente recapitula. O que tiver no final de semana a gente vai colocar sobre essa investigação dos institutos de pesquisa e no final de semana a gente vai apurar e segunda-feira a gente abre a nossa edição do Da Hora falando sobre isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana e segunda a gente está de volta. Valeu, pessoal. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.